Show. Vamos fazer uma oração para começar então, gente? Vamos lá, todo mundo feche seus olhos. Vamos começar. Muito bom, né? Muita gente até. Vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Nós te agradecemos, Pai, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por esse momento de comunhão, por todas essas pessoas que o Senhor trouxe aqui. Com certeza, Pai, não foi à toa que cada um está aqui porque o Senhor escolheu. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto, que o Senhor possa abençoar, Pai, que seja feita a tua vontade aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar o pastor, Pai, que ele possa, Pai, pregar aquilo que o teu Espírito Santo queira trazer aqui, Senhor. Que o Senhor possa transformar nossos corações e tocar nos nossos corações. Te peço, Pai, que a gente possa fazer um louvor que possa agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em Salmos 9, 1, 2 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então a gente vai começar uma música que fala do amor de Deus e como isso traz alegria para todo mundo. Então vamos ficar de pé, vamos começar nosso tempo de louvor pensando nisso, cantar essa música para expressar a nossa gratidão e para reconhecer esse amor na nossa vida. Oi, gente. Eu posso puxar então? Pode.
Gente, o Senhor, Ele prometeu que Ele iria voltar, e Ele não é homem que mente, né? Ele nunca, tudo que Ele fala que vai acontecer, acontece, porque Ele é Deus, Ele não é homem para mentir. E Ele disse que, mesmo assim, no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tem esperança de que Ele vai voltar. Amém, gente? Então vamos cantar. Amém? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia.
ti. Sim, tu me mantens apaixonado por ti. Sim, tu mantens o amor que arde em mim. E se eu aperto os passos e mais 1000 milhas eu caminho quando olho pra ti. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. É o teu toque que me faz ver, faz ver, faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o teu toque que me faz ver, faz ver, faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai. Nenhum de nós merecíamos, Pai. A gente não merece nada, a gente merece o pior do pior. Mas o Senhor mesmo assim nos amou, Pai. O Senhor mesmo assim entregou o seu Filho em nosso lugar, Pai, para que a gente pudesse ter vida, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor possa nos tocar cada dia, meu Deus, que nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Pai. Que sem Ti nós não somos nada. Tudo o que há de bom em nós é Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor sempre possa nos guiar, nos ensinar, nos
abençoar, nos guia para que a gente possa viver em santidade, Pai, viver de forma que te agrade, meu Deus. Guia para que esse culto possa continuar, meu Deus, te agradando, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a palavra, meu Deus, que o Senhor possa falar por meio do pregador, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. Eu gostaria de saber quem nos visita hoje pela primeira vez, se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, para levantar a mão aí. Eu não vejo ninguém daqui. Aí, ó, temos lá. Temos 2 pessoas, 3. Mais alguém que nos visita. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês. As portas estão sempre abertas. A gente vai passar um QR Code aqui, que eu acho que ele não está funcionando, mas, enfim. No Instagram da nossa igreja tem um Linktree que você consegue acessar e ter acesso a todas as nossas programações, as informações, quando a gente se reúne, os adolescentes na segunda à noite, os jovens na terça à noite. Mas lá no Instagram você encontra todas as informações e todos os números. Eu gostaria de passar agora um vídeo com uma informação muito legal. É o vídeo do Alfa. Todos nós exploramos, todos os dias, de formas grandes e pequenas. Nos encontramos, nos reinventamos, nos definimos, publicamos nossas vidas. Queremos exprimir toda a vida da vida e dar pausa nos momentos que gostaríamos que durassem. Em meio a essa busca, é raro encontrar tempo para pensar e falar sobre as grandes questões da vida. Sobre fé e razão e Deus e sentido. Mas explorar é bom. Fomos feitos para isso. Palmas! 11/9 chegou e é quarta-feira. Quarta-feira, confirme para mim, 8 horas, galera? 8 horas, quarta-feira. Tem 100 pessoas já na lista de convidados, tem 30 na equipe e só você vai ficar de fora. Jamais, jamais. Quarta-feira, esse é o compromisso da semana, dia 11/9. Levanta a mão quem é líder e trabalha aí. Ó, são essas pessoas que vocês vão procurar no final do culto e falar, ó, eu vou, porque eu não vou ficar de fora. Então, é isso, o Alfa começa essa semana. E, gente, não fica de fora mesmo. Se você nunca participou, vá. É simplesmente essa palavra, vá. E nós temos também, nessa semana, o Perspectiva. Perspectiva vai ter aula inaugural. O que é o Perspectiva? Esse negócio está me atrapalhando. O Perspectiva é um curso teológico e ele vai adentrar diversas perspectivas bíblicas. Perspectiva cultural, histórica, um curso muito robusto da Palavra do Senhor. Um curso onde Augusto Nicodemos, Billy Graham, Fabrícios indica, muita gente boa indica o curso. Então, assim, aula inaugural, sexta-feira, é gratuito. Então, assim, venha, conheça. E aí, se você vai participar, você decide sexta-feira, mas esteja aqui presente. Sábado também de manhã, sexta à noite, sábado de manhã, é gratuito. Conheça mais o Senhor. Venha para você conhecer mais o Senhor e ter mais conhecimento da sua palavra e intimidade com Ele. E agora, eu gostaria de ter um momento dos dízimos, onde aqueles que já são de casa, com alegria, vão participar daquilo que o Senhor nos dá e a gente entrega com muita responsabilidade, amor e alegria. É isso. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu gostaria de chamar aqui as crianças e a Marissa.
a Vanessa como coordenadora aí do Ministério Infantil. Boa noite, gente. Essa aqui são as nossas crianças, uma gracinha, né? E no último domingo nós trabalhamos o segundo mandamento e hoje vai ser o terceiro. E pode colocar o versículo aí, por favor? É Êxodo 27. Isso aqui eles estão memorizando. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, hoje as crianças vão aprender sobre o quão profundo é esse mandamento. Não é só não usar o nome de Deus como interjeição ou praguejar com o nome de Deus. Não é só isso que o mandamento proíbe, é muito mais. E hoje nós vamos ensinar isso para as crianças. Vamos orar para que esse conhecimento esteja no coração delas? Vamos fechar os olhinhos, faz parte do respeito que a gente tem pelo nosso Deus. Ó Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa, porque o Senhor trouxe essas crianças para aprenderem de Ti. Eu peço que elas temam o Teu nome e cada dia mais reverenciem o Teu nome, não usem ele à toa, mas que saibam a responsabilidade e a santidade que carrega o Seu nome. Eu peço que o Senhor esteja comigo para tornar esse conhecimento compreensível para elas, mas que Teu Espírito Santo esteja no coração delas, ajudando elas a perseverarem em tudo que elas aprenderem. Peço isso, peço que o Senhor salve a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor Fabrício para conduzir o nosso estudo de hoje. Quem é Deus? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor hoje se revela a nós. Peço para que o Senhor possa usar a vida do pastor Fabrício, Pai, para que o Senhor possa colocar as palavras, Pai, que vêm do Senhor na boca dele, Pai. E também, Pai, que o nosso coração esteja aberto para entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Nós vamos começar hoje, né, uma nova série. E essa série é sobre os atributos de Deus. E aí talvez você se pergunte assim, mas o que é os atributos de Deus? E pensando sobre isso, foi que a gente falou, o Lucas pergunta assim, existe um subtítulo para essa mensagem? Sim, o subtítulo seria Quem é Deus? Quem é Deus? E falando um pouco sobre isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Para quem está com a Bíblia de papel, Oséias fica antes de Joel, depois de Daniel, né? Oséias, eu falei 6? Não, Oséias 4. Perdão. 4, aí sim. Versículo 6. Olha só. A palavra de Deus diz assim: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus
eu me esquecerei de seus filhos. Existe também, na palavra de Deus, lá em em Êxodo 19, Deus falou que a nação de Israel seria, para ele, uma nação de sacerdotes. Né? Assim como ele fala para a igreja hoje. Nós somos sacerdotes reais. E então, quando Deus fala sobre os sacerdotes aqui, na verdade, ele também estava falando para todo o povo, porque mais para frente, nesse texto, ele vai falar que ele vai punir a ambos, tanto o povo quanto os sacerdotes. Mas a verdade é que algumas pessoas pegam esse texto aqui, né, porque algumas versões falam assim, falta conhecimento, meu povo perece por falta de conhecimento ou por falta de visão. E, na verdade, essa versão, que é a NVT, ela colocou muito bem, não é qualquer visão e não é qualquer conhecimento. O povo perece porque não conhece a Deus. A Deus. Então, nós estamos desafiando vocês a que nós possamos conhecer a Deus. E eu vou falar mais. Será que nós temos entendido quem Deus é e quem nós somos? Será que nós temos entendido isso com intensidade? Essa semana a gente estava conversando aqui com o pessoal que vai trabalhar no Alfa, e nós falamos sobre isso, né? Será que nós entendemos? Porque eu queria te perguntar o seguinte, queria te colocar o seguinte, se nós entendemos o quão santo Deus é, e o quão pecadores nós somos, nós nos apegaríamos de uma forma tremenda à palavra de Deus. Então, quer ver se você está entendendo quem Deus é e quem você é? Como você tem começado os seus dias? Você começa seu dia buscando a palavra de Deus, orando, porque eu estou dizendo assim, se nós entendermos quão pecadores nós somos e quão santo Deus é, nós nos exporíamos a essa palavra de Deus todos os dias. E vou dizer mais para você, a nossa principal preocupação ao ler a palavra de Deus não é, e não deveria ser, tipo assim, deixa eu ver na palavra de Deus como é que eu sou bem-sucedido. Deixa eu ver na palavra de Deus alguns conselhos para saber como que eu ganho dinheiro, como que eu guardo dinheiro, como que eu prospero, ou como que eu me relaciono com a minha esposa. Talvez você vai dizer, não, Fabrício, mas aí você está exagerando, eu posso procurar saber isso. Mas a palavra de Deus, a nossa principal busca tem que ser conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Quando você se coloca diante da palavra de Deus, você tem que pedir, Deus, me revela quem o Senhor é. E eu vou falar para vocês que, uma vez, um primo meu, muito chegado, aqueles, né, você sempre tem um primo que é mais ou menos da sua idade, e no meu caso, eu me tornei, era meu melhor primo, vamos falar assim, o meu primo que eu tinha mais relacionamento. E aí, nós recebemos uma ligação, a gente tinha mais ou menos 20 e poucos anos, né, eu e ele, e aí nós recebemos uma ligação que se espalhou pela família, que meu primo tinha acidentado de moto. E caiu, bateu a cabeça no meio-fio, e estava em coma. E eu lembro que nós falamos assim lá em casa, vamos orar? Vamos. Então, nós fomos orar pelo meu primo. E a palavra que Deus colocou no coração era assim, Deus não cochila e nem dorme. E isso quer dizer, um dos atributos de Deus, Deus ele é onipotente,
onisciente. Ele não dorme. Pensou se Deus dormisse? Se Deus desse uma cochilada, dizendo assim, você tem a impressão, às vezes, né, que o mundo está uma bagunça, não está? Imagina se Deus dormisse, eu estou dizendo assim, se Deus cochilasse. Mas quando a gente estava orando, e essa palavra veio no meu coração, olha, Deus não dormiu. Não foi um descuido de Deus com a vida do meu primo. E ele foi para a UTI, ficou em coma, né, alguns dias, e ele acabou se recuperando, hoje ele leva uma vida normal e tal, mas assim, os médicos falaram que ele ia ficar com sequela pro resto da vida e tal, por causa do dano, né, no cérebro. E hoje ele depois casou, teve filhos, tal, e leva uma vida normal hoje, trabalha tudo, trabalha com uma coisa até que tem que ter uma certa destreza, né, com as mãos. E ele trabalha bem, não tem problema e tal, diferente do que os médicos falaram. Mas eu quero dizer para você o seguinte, muitas vezes você, na sua vida, você vai precisar de conhecer a Deus para viver determinadas coisas. E eu quero dizer mais. Imagina, meus queridos, eu estou dizendo assim, hoje eu falava isso aqui de manhã, né? Imagina a tragédia que o pessoal do Rio Grande do Sul viveu. Eu estou dizendo assim, perder suas casas, aquela água que não parava de subir, né? E aí você perde casa, e não foi só gente com pouco recurso que perdeu casa, foi gente também de classe média, foi gente de classe, foi rico, muita gente. Essa semana eu falava com um pastor que ele falou que na igreja deles lá, em Canoas, 89 famílias ficaram sem casa. Numa igreja, 89 famílias ficaram sem casa. E aí eu te pergunto assim, no seu conhecimento de Deus, o que essas pessoas poderiam pensar? Viver. Ter segurança ou não ter segurança. Mas o conhecimento de Deus, ele nos leva a enfrentar situações completamente diferentes. E eu não estou dizendo aqui assim, conheça a Deus para ser bem-sucedido. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, conheça a Deus para viver a vontade de Deus. E Oséias, ele viveu uma época que ele combatia o sincretismo religioso. Sabe o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é uma mistura de religiões, certo? Eu pego uma religião e eu misturo ela com uma outra religião. O povo de Israel, eles entraram em Canaã. E havia naquela terra dois deuses, Baal e Azerá. E o povo de Israel começou a misturar, eles começaram assim, a adorar a Deus, mas também a adorar Baal e adorar Azerá. E eles queriam colocar tudo no mesmo balaio. E Oséias é levantado para falar sobre isso com o povo. E eu quero dizer que toda a história da humanidade, ela é caracterizada pelo sincretismo. Hoje, qual é a grande teoria, né, que quer permear o nosso tempo e a nossa mente? Deus é um Deus que é um ser supremo, é um ser que está acima de todos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem trazer Deus como se Deus fosse vamos falar assim, um super-humano. Eles querem rebaixar Deus, muitas vezes. Essa é a tendência do mundo moderno. Deus está a nosso serviço. Por quê? Nós vivemos um tempo onde o homem foi colocado no centro de tudo, né? Isso é chamado de antropocentrismo. Então, é o homem no centro. E aí, o ser humano é um ser especial, sem dúvida. O ser humano pensa, o ser humano raciocina, o ser humano adora, né, alguma divindade.
Eu estou dizendo alguma porque, assim, né, cada um, às vezes, de forma equivocada, tem adorado Deus diferente. E aí, nós temos um problema dentro das igrejas. O nosso problema é que nós não entendemos o Deus que nós adoramos. Nós falamos um pouco sobre isso quando nós falamos sobre idolatria aqui. E aí, nós temos uma tendência de colocar Deus como um ser extremamente amoroso, ele é. Como um Deus extremamente misericordioso, e ele é. Mas aí nós começamos a colocar Deus como se Deus não fosse capaz de nos punir. Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. E aí, teve um pastor que falou que a AIDS, por exemplo, a AIDS, era juízo de Deus sobre a humanidade. E aí uma mulher se levantou e falou, não, eu não concordo. Eu não concordo porque vários bebês morreram. E aí o pregador falou assim, e Sodoma e Gomorra, bebês não morreram? E no dilúvio, as crianças não morreram? Os bebês não morreram no dilúvio? Entendem que nós confundimos as coisas. Nós achamos, não, espera lá, não fala assim, né? Isso é juízo de Deus, ou não é juízo de Deus. Será que o Brasil está vivendo um juízo de Deus? Eu estou dizendo assim, porque lá no Rio Grande do Sul houve a chuva que houve, agora várias regiões castigadas com seca. Por enquanto a seca está, né, assim, administrável. Agora imagina se essa seca ficasse aí mais 2 aninhos. 3 anos, como ficou em Israel. E viesse uma fome. Aí você fala, nossa, Fabrício, você está exagerando, para que pensar essas coisas? Meus queridos, olha o que os nossos irmãos da Venezuela estão vivendo. Aqui, pertinho de nós. Um governo que, né, levou o povo à extrema pobreza. E agora não quer sair do poder. Extrema pobreza. E eu fico pensando assim, como é que será que estão meus irmãos na Venezuela? Nessa hora, vendo um governante que não quer abrir mão do poder a qualquer custo. Como é que estão vivendo meus irmãos da Coreia do Sul? Da Coreia do Norte? Que não podem ler a Bíblia, que não podem falar de Deus há 60 anos. Como é que estão vivendo? E aí esse pregador que falou da AIDS, ele falou assim, Deus vai ter que destruir os Estados Unidos. Por quê? Ele falou. Estados Unidos, desde a liberação do aborto, já matou 60 milhões de bebês. 2023 teve um acréscimo de 10% no número de abortos nos Estados Unidos. Eu estou dizendo assim, como que Deus vai deixar essa nação impune? Como que Deus vai deixar o Brasil impune? Vivendo o carnaval todos os anos. Vivendo imoralidade todos os anos. Como que Deus vai deixar impune a nossa nação? Nós vivemos uma aparente normalidade, né? Porque, como você disse, está chovendo aqui, está... que eu estou dizendo assim, estamos tendo as estações do ano, estamos tendo plantio e colheita, estamos tendo riqueza circulando, assim, veio notícias de que o desemprego está diminuindo, e a gente pensa que, não, está tudo normal, está tudo certo. Não está acontecendo nada. Mas, meus queridos, nós queremos falar hoje sobre o atributo de Deus, que é considerado o atributo mais importante de Deus. Esse atributo é a santidade de Deus. A santidade de Deus. Alguns homens na Bíblia, eles pecaram contra a santidade de Deus.
Se a gente voltar na história, eu estou dizendo, Adão e Eva desobedeceram a Deus. E Deus falou para Adão sobre as consequências da desobediência dele, falou com Eva sobre as consequências dela. E aí você vai entrando na história da Bíblia, você vê o patriarca Jacó lutando com Deus. Jacó tinha muita coisa para acertar com Deus. E ele luta com Deus e ele fala assim, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó entende a sua pecaminosidade. E ele luta com Deus. Até que Deus o abençoe. Agora, Moisés. O que acontece quando Moisés tem uma visão da sarça ardente? Quando ele vê a sarça ardente. E a sarça não se consumia. O que Deus fala para ele? Tira a sandália dos seus pés. Porque a terra que você pisa é terra santa. E foi terra santa porque ele viu Deus? Não, ele não viu Deus. Ali, ele não viu Deus. Ele viu uma manifestação da glória de Deus. E ele falou, tira a sandália dos pés. Meus queridos, muitas vezes Deus está se manifestando próximos a nós e nós não estamos entendendo o quão santo e o quão importante isso é. Nós estamos levando isso como se fosse normal. O mesmo Moisés, ele foi impedido de entrar na Terra Santa, por quê? Por quê? Deus falou com ele, fala a pedra para sair água. E o que ele fez? Ele bateu na pedra. O que Deus falou para ele? Você me desonrou. Moisés era o maior profeta de Israel. Moisés pediu para entrar na terra de Canaã. E Deus falou, você não vai entrar na terra de Canaã. Sabe por quê? Porque ele desonrou a Deus. Sobrinhos de Moisés, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos. Coate, Merari, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foram apresentar fogo diante de Deus. E Flávio Josefo, historiador, coloca que eles estavam bêbados quando foram apresentar esse fogo. E o que aconteceu com eles? Eles morreram. Morreram, foram fulminados por Deus. E sabe o que aconteceu? Você já leu esse texto? Arão não pôde chorar pelos filhos. Não pôde chorar pelos filhos. E nós, muitas vezes, ficamos brincando com Deus. Nós não entendemos a santidade de Deus. Eli, o sacerdote Eli. Deus falou com o sacerdote Eli que ele não repreendeu os filhos dele. E ele revelou a Samuel que os filhos dele, Ofni e Finéias, seriam mortos. E eles foram mortos e Eli morreu no mesmo dia. E a gente vai, e tem gente que pensa assim, não, mas calma, isso aí é no Velho Testamento. Judas Iscariotes traiu a Jesus. Ananias e Safira mentiram para Deus. E o que aconteceu com eles? Morreram. Novo Testamento. Jesus já tinha vindo. Jesus já tinha ressuscitado. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, o que ele fala? Muitos morreram. Muitos estão doentes. Por quê? Porque tomaram a ceia de maneira indigna.
porque tomaram a ceia sem discernir o corpo, a igreja. Então, um dos textos mais belos que fala sobre a santidade de Deus, Isaías capítulo 6. Eu queria que vocês abrissem comigo. Isaías capítulo 6. Olha só. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Repara esse Senhor aí. Esse Senhor é o quê? É uma letra maiúscula e o resto é minúscula, não é? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Meus queridos, sabia que os serafins são os seres que têm maior proximidade com Deus? Mas eles, com 2 asas, eles cobrem os olhos. Sabe para quê? Para não ver a Deus. Porque eles seriam destruídos se vissem a Deus. Com 2, eles cobrem os pés. Sabe por quê? Eles também não podem tocar o chão aonde que Deus está. Esses seres que ficam diante de Deus, eles só conseguem dizer uma coisa. Versículo 3: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vocês sabiam que no hebraico, quando você quer destacar uma coisa, no português a gente coloca ela letra maiúscula, né? A gente coloca entre aspas, a gente grifa, a gente sublinha, a gente faz várias coisas. No hebraico você repete. É por isso que Jesus falava: em verdade vos digo. Quando diz em verdade, ele quer destacar. Presta atenção naquilo que ele está falando. Porque ele quer destacar o texto. Mas vocês sabiam que o único lugar que fala 3 vezes é santo, santo, santo. Era para frisar. E não é para frisar, porque na verdade eles estão falando que eles falam isso. É o chamado triságio angelical. Santo, santo, santo. Davi, hoje o pastor César, pregando de manhã, ele falou sobre Davi, né? Sobre a história de Davi. E Davi, quando caiu em pecado, ele foi exortado pelo profeta Natã. Natã chegou, contou a história para ele, da ovelha, né? E Davi falou: certamente esse homem tem que morrer. Natã falou o que para ele? Você é esse homem. Mas ele falou assim: você não vai morrer. Certo? Acabou aí? Não. Porque Deus falou o que para Davi? Nunca mais a espada se afastará da sua casa. Essa história está lá em 1 Samuel 12.
Certo? Se você percorrer todos os capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o fim de 2 Samuel, todos os capítulos têm tragédia na família de Davi. Todos. Nunca mais. Nunca mais. A espada se afastou da casa de Davi. E talvez a gente pense assim, poxa, mas isso é muito pesado de ver, de ouvir. Meus queridos, Davi não viveu a vida deprimido por causa disso. Ele sabia. Ele sabia que o que ele estava vivendo, quando o filho estuprou a filha, o Aminon estuprou Tamar. Ele sabia. E o Absalão, irmão da Tamar, matou o Aminon. E o Absalão, depois, tomou o reino de Davi. Davi voltou a ser rei. Mas com qual custo? A morte de Absalão. Não que ele ordenou a morte de Absalão. Ele falou, não mate o meu filho. E ele chorou desesperadamente a morte do filho. Ao ponto do general falar assim, escuta, está pegando mal. Nós vencemos a guerra. Nós retomamos o reino para você. Então, se recompõe e vai agradecer o povo. Mas, sabe, se coloca no lugar de Davi. E muitas vezes nós estamos brincando com Deus, gente. Nós estamos brincando com Deus Santo. Deus é misericordioso? É misericordioso. Deus é gracioso? Deus é gracioso. Deus, Ele perdoa nossos pecados? Perdoa os nossos pecados. Mas sabe qual a maior demonstração da santidade de Deus? A cruz. A cruz é a maior demonstração da santidade de Deus. Sabe por quê? Deus fala, eu não posso deixar o pecado impune. Então, ele despeja toda a ira dele sobre o filho dele. E aí, eu quero dizer para você o seguinte, porque, na verdade, essa palavra, e Davi já antevia Jesus, né? Davi escreveu sobre Jesus. Davi, o Salmo 22 é um salmo messiânico. Assim como outros salmos, são salmos messiânicos também. Davi tem a revelação do Cristo que viria. E Davi fala, bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Davi, ele conheceu o perdão de Deus, ele vivenciou tudo que ele vivenciou. Davi ainda, talvez você vai falar assim, Fabrício, mas teve uma tragédia aí que não foi bem por causa disso. Davi mandou contar ao povo, certo? Para fazer um censo. Que Deus não autorizou, mas ele fez. E aí Deus mandou uma praga. Aliás, Deus falou para ele, escolhe. De 3 castigos, você escolhe. Qual que você quer? Davi caiu em pecado de novo. Mas Davi, ele conhecia esse amor de Deus. Ele anteveu, né, a vinda de Cristo. E se a gente seguir lendo o texto de Isaías, olha só o que diz o versículo 4, do capítulo 6
de Isaías. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então, Isaías viu isso. Isaías, porque talvez vocês falem assim, bom, mas se Isaías viu, então muita gente viu, porque essa visão era muito grandiosa, muito gloriosa, então muita gente viu. Não, não viu. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus, Ele dá a visão para uma pessoa. Isaías viu. E o que ele disse? Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E vocês repararam que esse Senhor aqui é com letra maiúscula? Todas as letras. Aliás, nessa aqui vocês não tem como ver, né? Na Bíblia vocês vê. Versículo 3 e no versículo 6, o Senhor é todo com letra maiúscula. Ele não é só o Senhor S maiúsculo e o resto minúsculo. Sabe por quê? Os judeus, eles preferiam não falar aquele nome que Deus falou para Moisés, que é Iavé. Eles preferiam falar Adonai. Eles tinham muito medo de proferir o nome Iavé. Mas aqui era ele descrevendo o próprio Deus. Então eu estou dizendo, quando ele escolhia, ele colocava, quando um judeu podia escolher, ele botava Adonai. Ele não botava Iavé. Tinha muito medo de colocar Iavé. Ele não tinha medo de ele não tinha coragem de pronunciar esse nome, o judeu. Nós não vivemos mais esse tempo desse medo, porque nós hoje temos acesso à sala do trono pelo sangue de Jesus. Mas nós não podemos rebaixar Deus. Deus não é nosso igual. Eu não posso chamar Deus de qualquer forma. Talvez você fale assim, não, Fabrício, mas ele falou lá, eis que vos chamo amigos. Só que depois disso, o apóstolo Pedro vê Jesus, e quando ele vê que era Jesus, o que ele faz? Ele veste a capa. Ele veste a capa para pular na água. Sabe por quê? Não tinha coragem de chegar diante de Jesus, seminu, não tinha coragem. Ele veste a capa. E aí, o que acontece com Isaías? Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Gente, Isaías, ele simplesmente se desmanchou quando ele viu a glória de Deus. Ele falou, estou morto. Sabe por quê? E essa história do eu estou morto, isso foi com vários homens que tiveram uma visão de Deus. Ele falou, agora nós vamos morrer. Agora nós vamos morrer. Os pais de Sansão falaram, nós vamos morrer. Porque viram um anjo. E ele fala isso, mas ele toca. Então eu quero dizer para você, cada um de vocês, sabe, o sangue de Jesus te purifica. E é por isso que nós podemos entrar e ficar com segurança na presença de Deus. Mas que isso não seja motivo para a gente desmerecer e tratar Jesus de qualquer forma. Sabe, hoje eu estava meditando sobre isso e ouvindo sobre isso,
E aí, o pregador falando, né, sobre o desrespeito que muitas vezes tratam a Deus, né? Como aquele cantor que fez a música Quando Deus Te Desenhou, ele estava namorando. Eu estou dizendo assim, pego Deus, reduzo Deus, põe Deus namorando. Às vezes, o que a Xuxa falava? O cara lá de cima. O cara lá de cima. Mas eu tô falando que muitas vezes nós nos referimos a Deus de forma desrespeitosa. Nós não entendemos que Ele é o Senhor. Entende? Porque os discípulos, os apóstolos que viveram com Jesus, quando entenderam que Jesus era o Filho de Deus, o que eles faziam? Eles adoraram Jesus, eles adoraram a Jesus ali. Jesus ainda em carne, eles se ajoelharam e adoraram. E Jesus aceitou a adoração. Porque ele era Filho de Deus. Se fosse um anjo, ele falava assim, não, porque os anjos sempre falaram, não se curve diante de mim. O anjo falou para João no Apocalipse, sou o seu conservo. Porque João, gente, João, o apóstolo amado, ele se deitou, ele se prostrou diante de um anjo. Mas cá entre nós, eu acho que qualquer um de nós faria o mesmo. De medo. De medo. Mas Jesus aceitou a adoração porque Ele era Deus. Ele era Senhor. E aí, muita gente para aqui nesse texto. Não é? Ou vai só mais um pouquinho. Porque, então, nós temos que entender o seguinte, Deus é santo, mas Jesus pagou o preço. Jesus nos purifica do pecado. E ele fala assim, então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como meu mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? Ora, Isaías tinha acabado de ser purificado dos seus lábios, porque ele falou, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele confessou o seu pecado. Deus não falou para ele, não, calma, você é bonzinho. Não. Deus trouxe uma brasa e purificou os lábios dele. Era pecador mesmo. Era pecador. E aí nós temos que entender, porque muitos de nós ainda estão achando assim, não, mas eu não sou tão ruim assim, não. Não. Eu não sou o Hitler. Né? Eu não matei ninguém. Mas aí, quando você vai lá para os 10 mandamentos, eu não vou nem falar do Novo Testamento, você vai lá para os 10 mandamentos. Você nunca cobiçou nada de ninguém, não? Você nunca falou o nome de Deus em vão, não? Você nunca teve outros deuses diante de você, não? Você nunca desonrou seus pais? Então, quem somos nós diante do Deus Santo, que não se contamina com pecado? Eu recomendo esse livro para vocês, do A.W. Pink, né, Os Atributos de Deus. Tá? Lá na página 66, ele diz assim, o poder é a mão ou o braço de Deus, a onisciência, os seus olhos. A misericórdia, as suas entranhas. A eternidade, a sua duração. Mas a santidade é a sua beleza. Acima de tudo, é isso que o torna adorável aos que foram libertos do domínio do pecado. Então, quando você entende o pecado que você estava metido, e você entende o perdão de Deus, aí você fala como Isaías. Você topa qualquer uma. Quem enviarei? Ora, Isaías, né, vira e fala o quê? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Ele disse, vá e diga a esse povo, ouça com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam.
Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos, feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Aí você fala, uai. Por que Deus está falando isso? Porque Deus tinha que punir aquele povo. Então eu disse, Senhor, até quando isso vai durar? Ou seja, até quando eu vou pregar que eles não vão arrepender? E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Aí você acha que acabou aí, né? Não. Se ainda sobreviver 1/10 parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Meus queridos, apesar de que nós merecemos de Deus, né, toda punição, nós merecemos, às vezes, como nação, toda a punição de Deus, por tantos pecados que nós cometemos como nação. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso, e Ele fala assim, ainda que sobre uma pequena, porque esse toco dessa árvore, eles falam que quem olhava, falava assim, morreu. Morreu. Não tem vida mais. Mas ele brotava de novo. O nosso Deus é capaz de dar vida quando você pensa que não tem mais saída. Quando você fala assim, não, Fabrício, eu estou envolvido com pecado até o pescoço. Eu não dou conta de me libertar. Eu não dou conta de sair. Mas se Deus coloca no seu coração essa convicção do seu pecado, e você deseja se entregar a Deus, Jesus falou assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque serão fartos. Eu queria orar com vocês, eu queria que vocês se colocassem de pé. Coloque diante de Deus agora, nesse momento, não sei, né, da sua vida, como você tem se colocado diante de Deus, como que você tem entendido a Deus, né? Você tem entendido a Deus assim, santo como de fato Ele é, ou você tem ouvido isso, mas não tem entendido isso? Ou você começou a entender, mas o seu pecado te impede de avançar? Seja como for, eu quero dizer que Deus é o Deus que pega um toco morto e faz ele voltar à vida. Jesus falou assim, ainda bem que eu não estava lá quando Lázaro morreu. Porque agora vocês vão entender e vocês vão crer. E ele chama um morto de 4 dias de volta para a vida. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela sua palavra, que é santa, ó Deus. Nós nos sentimos completamente indignos, ó Pai. Porque quantas vezes, ó Deus, nós caímos, mesmo depois do Senhor ter nos regenerado. Quantas vezes nós pecamos, ó Deus, mesmo depois, ó Deus, de nos entregarmos a Ti, mas nós queremos nos apegar ao Senhor, meu Pai. Nós queremos realmente nos colocar diante do Senhor, nós queremos nos consagrar completamente ao Senhor. Ó Deus, nos apegar à Sua palavra e deixar que o Senhor nos transforme. Ó Deus, ter o nosso tempo de buscar o Senhor em oração,
clamar pelas nossas vidas, pelas nossas casas, ó Pai, até que o Senhor transforme-nos completamente. Em nome de Jesus, Pai, nos sustenta. O Senhor, ó Deus, é gracioso. O Senhor é aquele, ó Deus, que mesmo, como nós falamos com Davi, sofrendo as consequências do seu pecado, ele pediu para o Senhor: restaura-me a alegria da salvação. E o Senhor restaurou a vida de Davi, de forma que ele pôde ser um bom pai para Salomão. Ele pôde, ainda vivenciar o seu perdão, a sua misericórdia, e viver uma vida com graça, mesmo com muitas provações. Ele foi alguém que se apegou ao Senhor e viu o cumprimento das tuas promessas na vida dele. Então, que nós também nos apeguemos ao Senhor, apesar, ó Deus, da tua santidade, que é extrema, que é total, que não se contamina com os nossos pecados. Não deixe que encaremos as coisas, ó Deus, de qualquer forma, encaremos a tua casa de qualquer forma, a tua palavra de qualquer forma, ó Deus, a santa ceia de qualquer forma. Mas que possamos nos render completamente ao Senhor, confessar os nossos pecados, e a tua palavra diz que se nós confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Abençoa o teu povo, ó Deus, guarda-os debaixo da tua graça, ó Deus, da graça de Jesus, do amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, vamos agora, para terminar, vamos orar juntos, vamos fazer os nossos grupos de oração. Não faça só com os da sua casa, você pode até fazer com os da sua casa, mas una-se com outra casa e orem e clame, ou com outras pessoas, se você está só aqui pela sua casa, e vamos colocar os pedidos de oração uns pelos outros. Vamos orar.